O que você faria se o desespero de mãe a levasse a desafiar todas as regras sagradas? Em 1858, o ano do cometa, na fazenda Estrela Cadente, uma viúva encontrou a resposta às suas preces caída do céu. O preço desse milagre, no entanto, foi o ódio da igreja e o terror dos seus vizinhos. Essa é a história de Madalena, uma mulher dilacerada entre a fé e o milagre proibido. Antes de mergulharmos no sertão do Brasil imperial, onde a crença se choca com o fanatismo, assine o canal, porque o final desta história vai chocar você. O chão tremeu e Madalena soube que não era Deus que batia à sua porta. O céu de veludo daquela noite de 1858 rasgou-se com um rugido seco, não de trovão, mas de uma fornalha caindo. A luz esmeralda que pintou por um instante o milharal maduro foi tão intensa que a fez recuar, protegendo os olhos de forma instintiva, antes mesmo que o som do impacto chegasse. Era uma luz fria, alienina, que contrastava com o calor abafado e o cheiro doce de terra recém-colhida. O cheiro de enxofre e ozônio queimado chegou logo em seguida, espesso e sulfuroso, como um hálito mineral vindo das profundezas. Madalena apertou contra o peito o crucifixo de prata, um presente de seu falecido marido, Inácio, sentindo o metal fino e casto aquecido pela eletricidade residual da noite. Ela estava em um profundo desespero há 7 anos, desde que uma febre havia tirado o movimento das pernas de seu filho, Joaquim, e agora o céu parecia estar respondendo a esse sofrimento, mas com uma voz que não era a que ela conhecia dos sermões na paróquia de Nossa Senhora da Glória. Seu rancho de pau a pique, onde o cheiro de mofo e lavanda lutavam uma batalha perdida, estava quieto. Madalena podia ouvir os latidos distantes dos cães da fazenda vizinha, a do Coronel Ribeiro, e o chiado hesitante da lamparina a óleo na sala onde Joaquim dormia. Seu filho, com 17 anos e preso à cã, era o único motivo que a mantinha lutando contra a poeira e a dívida que crescia como erva daninha na terra árida do sertão. Ela havia rezado, feito promessas à Virgem, mas o corpo de Joaquim permanecia um castigo silencioso. Ele era um rapaz de espírito livre, mas sua gaiola de ossos o transformara em um mestre na arte da resignação. Em suas mãos, contudo, ele criava pequenas esculturas de madeira. Madalena podia ver mesmo na penumbra do quarto o pássaro de madeira que ele estava esculpindo há semanas, um tucano com o bico grande que simbolizava o voo que ele não podia ter. Mãe, o que foi esse barulho? A voz de Joaquim era fina e ansiosa. Madalena correu para o quarto, a bainha de sua saia de chita desbotada roçando o chão de terra batida. Ela segurou o filho com a mão livre do crucifixo. O quarto estava escuro. Ela só podia ver o brilho de seus olhos assustados. Não foi nada, meu filho. Deve ter sido a queda de alguma árvore velha, quebrada pelo calor. Ela mentiu, mas a mentira tinha o peso do ferro quente. O sereno da noite entrava pelas frestas, trazendo consigo o cheiro forte e metálico. Não, mãe, o chão tremeu e a casa... Ela ficou verde. Ele tossiu, e ela podia sentir a umidade da respiração dele contra a palma de sua mão. O que caiu? Uma estrela? Diga-me a verdade. Joaquim sempre foi astuto, com um olhar que parecia enxergar através da tela fina de seda de suas meias-verdades. Madalena beijou sua testa. Durma, meu amor.
Eu vou até o campo ver se o que caiu estragou as colheitas. Prometo que volto antes que a lua se esconda, e se for uma estrela, eu a trarei para você. Ela pegou a enxada de cabo rachado, mais por instinto de defesa do que por utilidade. A escuridão fora da cabana era úmida e quase palpável. As estrelas pareciam grudar no céu como gemas. Mas havia uma ausência, uma clareira na escuridão, uma mancha de fumaça que subia, fina e vertical, entre os pés de milho. O ar estava frio ao seu redor, mas, à medida que se aproximava da mancha, o calor aumentava, um calor seco e opressor, como o de uma fogueira abafada. Ela caminhou por entre as hastes de milho, sentindo o crocitar das folhas secas sob seus pés. O cheiro de enxofre agora era esmagador, fazendo-a tossir e sentir um gosto amargo na boca. Foi nesse momento que viu um buraco negro, um pequeno cráter, onde a terra havia sido queimada até virar cinza vitrificada. E no centro, aninhada como uma criança em berço de fogo, estava a pedra. Não era uma pedra comum. Era uma esfera de um palmo de diâmetro, negra e opaca, mas que pulsava. Não era bem pulsar, era emitir uma luz de dentro, uma luz de cor de água marinha, que subia e descia em um ritmo lento, quase respiratório. O calor que emanava dela não era destrutivo, era Curaxô, Madalena, a viúva na fazenda, a mulher que havia gasto sua vida rezando em frente a altares de madeira, olhou para o milagre de rocha caída e seu coração, que antes batia ritmado pelo medo, agora batia com uma esperança selvagem. A esperança era um luxo que ela não podia pagar, e o medo era um vizinho constante. Mas a dor do filho era um mestre cruel. Ela se ajoelhou na beira do buraco, sentindo a terra úmida e morna através da chita desbotada de sua saia. O pássaro de madeira de Joaquim, seu segredo, e o símbolo de sua alma aprisionada, cruzou sua mente. Ela estendeu a mão lentamente, sentindo o ar quente vibrar. O crucifixo de prata pendurado em seu pescoço balançava, e ela podia ouvir o estalo da corrente contra o metal pesado. A pedra era linda e perigosa, um cálice celestial que prometia vida e talvez a danação eterna. Ela tocou a pedra. O contato não foi como o esperado. Não houve choque, nem dor, nem calor excessivo. O que sentiu foi uma calma profunda, como se a alma do mundo tivesse parado de girar por um instante. O toque durou apenas 1 segundo, mas a energia que passou de Madalena para a pedra e de volta para ela foi avassaladora. Era uma vibração, um zumbido profundo que lhe subiu pelos braços e se instalou no peito. O cheiro de enxofre desapareceu por um instante, substituído por um aroma de chuva em terra seca. Um perfume que ela não sentia desde a estação das águas de muitos anos atrás. Ela puxou a mão ofegante, olhou para a palma e viu que a pele onde a pedra a havia tocado estava rubra, mas não queimada. Parecia rejuvenescida, quase brilhante. O medo se dissolveu no calor da certeza. Madalena sabia, com uma convicção mais forte do que todos os seus anos de rezar em bancos frios, que a pedra não era do diabo. Era um presente, uma resposta final e brutalmente honesta. Era a vingança silenciosa do céu contra seu próprio desespero. A viúva usou a enxada para levantar o meteorito. Era pesado, incrivelmente denso,
mas ela encontrou uma força que não sabia que possuía. A pedra parecia querer ir com ela, flutuando ligeiramente no momento em que ela a suspendeu. Ela voltou para casa, o coração batendo no ritmo da luz pulsante que a pedra emite. Ao entrar na cabana, o contraste entre a luz esmeralda do objeto e a fraca luz amarelada da lamparina era chocante. Joaquim estava acordado, com a cabeça apoiada em um cotovelo, observando-a. Ele viu a pedra e seus olhos se arregalaram, mas não com medo, com o fascínio de um pássaro que vê uma abertura para o céu. Mãe, o que é isso? Ele sussurrou. É a nossa promessa, meu amor. O céu a enviou para nós. Madalena não podia esperar. Ela estava agindo por um impulso primário, um instinto animal de salvação. Ela colocou a pedra sobre a mesa de madeira e a luz dela suavizou as sombras no rosto do filho. O cheiro de ozônio e enxofre inundou a pequena sala e a tosse de Joaquim parou. Não tenha medo, meu filho. Ela pegou a mão trêmula de Joaquim, que segurava o bico inacabado do pássaro de madeira. A pequena escultura, que ele passava horas polindo com paciência de monge, estava agora no caminho da cura. Madalena uniu a mão dele à sua, e juntas, ambas tocaram a superfície fria e luminosa do meteorito. A pedra pulsou forte, tão forte que a luz esmeralda preencheu a sala, e a chita desbotada das cortinas parecia por um instante feita de seda. Joaquim não gritou, ele arfou, e Madalena sentiu a mão dele contrair. Não uma contração de dor, mas de força. Ele soltou o pássaro de madeira que caiu no colchão, e então ele fez algo que não fazia há 7 anos. Ele mexeu os dedos dos pés. Madalena não conseguia respirar. Ela via os dedos retorcidos se esticarem, os músculos atrofiados em suas pernas tremerem sob o fino lençol. As veias azuis nas têmporas de Joaquim latejavam, mas havia cor em suas bochechas. Ele não estava mais pálido nem úmido de suor frio. Ele estava vivo. Ele estava renascendo. O milagre não foi lento e gracioso como os descritos nos evangelhos. Foi abrupto, violento e elétrico. A luz do meteorito era a luz da vida selvagem e descontrolada. Joaquim gemeu, não de dor, mas de esforço. Ele empurrou os braços para fora da cama e, com um movimento que parecia impossível, virou-se, jogando as pernas para fora. Elas bateram no chão de terra batida. Ele engatinhou, mas depois, sem pensar, puxou-se. Ele se levantou. Ele estava de pé. Ele estava de pé em suas próprias pernas finas e frágeis, parecendo um potro recém-nascido, tremendo e cambaleando. A viúva mãe Madalena desabou no chão, não por fraqueza, mas por excesso de emoção. Ela olhou para o filho, que agora estava olhando para o pássaro de madeira na cama, e depois para os seus próprios pés descalços. Seus olhos se encheram de lágrimas de alegria mais puras do que qualquer água benta. Ele não disse nada, apenas começou a andar em círculos. O som de seus pés nus na terra batida era o mais lindo som que Madalena já havia ouvido em toda a sua vida. A pedra, ainda na mesa, apagou-se, tornando-se novamente uma esfera negra e fria. O milagre estava consumado, mas a alegria de Madalena foi curta. Quando ela se levantou para abraçar o filho, ela percebeu que a luz esmeralda do impacto havia sido vista por quilômetros, e o cheiro de enxofre não era algo que a fazenda podia guardar como segredo.
A porta da cabana, feita de tábuas velhas, rangeu no calor abafado da manhã, e Madalena soube que o mundo estava prestes a invadir o seu pequeno refúgio. O som seco de um cavalo trotando no caminho de terra parou bem na frente do rancho, e a voz de um homem, grossa e cheia de autoridade fanática, gritou: Madalena, Madalena, em nome de Deus, abra esta porta! O padre Honório quer saber o que caiu em seu milharal. Alegria e terror se misturaram no coração da mãe. Seu filho, o objeto de todo o seu desespero e toda a sua fé, estava curado. Mas o homem que estava do lado de fora era o padre Honório, um homem que temia o inexplicável mais do que temia o inferno. Ela olhou para a pedra escura e fria sobre a mesa e soube que sua batalha não estava no campo de milho, mas dentro da alma de sua comunidade. Ela abraçou Joaquim, que ainda se equilibrava nas pernas que voltaram à vida. Ele estava seguro, por enquanto. Mas o som do padre Honório batendo na porta era o som da Inquisição chegando ao sertão. A viúva só teve tempo de esconder o meteorito sob a tábua solta do assoalho antes que a porta fosse arrombada e a luz do dia trouxesse a primeira e mais perigosa das testemunhas. A porta de pau a pique cedeu com um estalo, e a fúria do padre Honório invadiu a cabana. Padre Honório, um homem alto e rígido, cujas vestes negras pareciam absorver toda a pouca luz ambiente, parou no limiar, com a batina suja de poeira e orvalho, o rosto vermelho de pressa e indignação. Atrás dele, aglomerados na entrada, estavam os vizinhos da fazenda próxima, rostos pálidos e curiosos, envoltos em xales e com olhares que variavam entre o pavor supersticioso e a ânsia pelo espetáculo. Madalena, com o coração acelerado como um tambor de guerra, sentiu o ar tenso da cabana, uma mistura do cheiro de mofo familiar, o azeite queimado da lamparina e o aroma penetrante e metálico que o meteorito havia deixado, um cheiro persistente de terra socada por um raio. Honório inspirou o ar com desagrado, como se estivesse cheirando a corrupção. — O que é isto, Madalena? A voz do padre era um trovão seco, treinado para a autoridade inquestionável, mas agora tingida de uma suspeita palpável. O povo diz que a terra tremeu, que o céu vomitou fogo verde. Nisto que vos digo, o coronel Ribeiro está furioso, pois o estrondo acordou-lhe a esposa. Diga-me, Madalena, qual é a vossa parte nesta mácula? Madalena ajeitou a chita desbotar de sua saia e avançou um passo, interpondo o corpo entre o padre e a tábua solta onde estava escondido o seu segredo. A luz fraca da manhã entrava pela porta arrombada, revelando o rosto de Joaquim, que ainda estava de pé, apoiado na beirada da mesa. Ele parecia um fantasma ressuscitado. Seus olhos, antes cheios de resignação, agora ardiam com um fogo silencioso, uma mistura de medo pela mãe e euforia pela nova liberdade. O pássaro de madeira, aquele plant, caíra no colchão, mas agora estava visível para todos. Um símbolo de sua paixão, que nunca antes tinha sido acessível. Padre, disse Madalena, sua voz tremendo, mas mantendo-se firme. Ela apertou o crucifixo de prata contra o peito, sentindo o metal frio. Foi um sinal de Deus, uma estrela cadente, nada mais. O estrago está lá fora, no milharal. Não há nada aqui que ofenda o Senhor. Ela olhou para os pés de Joaquim e seu estômago se revirou de medo. Ele deveria estar deitado, não ali, desafiando a razão. O padre Honório
não se moveu, mas seus olhos, frios e inquisitivos, caíram sobre Joaquim. O rapaz, hesitante, deu um passo incerto, seus joelhos batendo um no outro. O som era um clique pequeno, mas na cabana silenciosa soou como um tiro. A multidão na porta engasgou. Uma mulher, a vizinha Joana, pôs a mão sobre a boca, os olhos arregalados. Joaquim? O padre murmurou, e o nome parecia ter gosto de cinzas em sua boca. Joaquim, vós estáis de pé? A tensão na sala tornou-se tão densa, tão úmida, que Madalena podia senti-la em seus pulmões. Sim, padre, o Senhor nos ouviu. 7 anos de rezar, 7 anos de promessas. Eu o banhei na água da chuva, ungi-o com óleo bento, e o Senhor, em sua infinita misericórdia, curou meu filho nesta noite, o ano do cometa. É um milagre, padre, um milagre da justiça divina. Joaquim esticou a perna, e o movimento foi um testemunho irrefutável. Ele não estava mais paralisado. Mas a alegria pura e radiante nos olhos de Madalena não encontrou eco no olhar de Honório. Em vez disso, a suspeita do padre se transformou em uma convicção gélida. Ele avançou para perto de Joaquim, ignorando Madalena. Não vos aproxime, padre Honório, alertou Madalena, colocando-se na frente de Joaquim. Ela sentiu a onda de raiva materna crescer, que tinha implacável, desafiando a autoridade que ela havia respeitado por toda a vida. O padre, no entanto, a afastou com um gesto da mão. Ele se inclinou para Joaquim e o cheirou. Ele cheirou o ar ao redor do rapaz e o cheiro metálico, o rastro o perfume da pedra não o deixou escapar. Não cheira água benta, Madalena, ele sibilou, seus lábios finos e pálidos se contorcendo em desgosto. Cheira a chofre, cheira ao buraco do inferno. Este não é o odor da graça, é o cheiro da heresia, do pacto, da vingança. A palavra atingiu Madalena como um chicote. Ela se lembrou de seu próprio pensamento. A pedra era a vingança silenciosa do céu contra o seu próprio desespero. Como ele sabia? O padre era mais do que fanático. Ele era um pitre em usar as fraquezas humanas contra elas. O que vós fizestes, Madalena? Honório apontou o dedo para o rancho de pau a pique, sua voz ecoando com a autoridade de quem se sente ultrajado. Fostes ao encontro do que caiu? Tocastes a mancha do céu? Vós pensais que o Senhor que vos negou o milagre por 7 anos, de repente o concede em meio a fumaça e cheiro de demônio? Não, mulher. Isto é uma afronta. É obra do diabo, que sempre se traveste de luz para enganar os simples. A multidão do lado de fora murmurou, e os murmúrios eram o antagonista tomando forma. O medo dos vizinhos era a maior ameaça. Eles não viam a justiça de Deus, viam apenas a mão de Madalena em algo proibido. Ela era uma viúva, sozinha no sertão, fácil de acusar. Joaquim, movido pela raiva, deu um passo à frente, quase caindo. Sua nova mobilidade ainda não era natural. Ele pegou o pássaro de madeira que jazia no colchão e o segurou como um escudo. Não fale assim com minha mãe, padre, ele disse, sua voz rouca de desuso e emoção. Eu estava paralisado e agora ando. Minha mãe apenas rezou. Cala a boca, rapaz! Honório gritou, voltando-se para Joaquim com os olhos em chamas. O vosso testemunho é a prova da cilada. Um corpo que volta à vida por meios que não a penitência ou a prece na igreja é um corpo contaminado. Vós fostes marco pela feitiçaria.
Madalena se sentiu explodir. Gatilho. O padre chama o Isselene de diabólico. Ela agarrou o colarinho do padre, uma afronta impensável na época, especialmente de uma mulher pobre a um homem de Deus. Ela era pequena, mas sua fúria a fazia parecer uma onça. Meu filho não é um demônio, padre. Ele é minha carne, minha vida. Eu o curei com a ajuda de um presente que veio do céu. Vós dizeis que sois o homem de Deus, mas vós amais mais a vossa regra do que a vida de um rapaz. Ela tremia de raiva e as lágrimas que haviam marcado a noite anterior agora eram brasas. O padre a empurrou e Madalena tropeçou na mesa. Ele se virou para a multidão, que agora estava mais ousada, seus rostos visíveis na luz da manhã. Vedes isto, irmãos? Vedes o desespero que leva à heresia? O que pode ser curado sem a bênção da igreja é a mesma coisa que vos afasta dela. Esta mulher esconde o que veio do céu porque sabe que é um objeto de profanação, uma relíquia do mal. Madalena sabia que estava perdida. As palavras de Honório eram mais poderosas do que a evidência de Joaquim andando. Ela era uma viúva, ele o representante de Deus. Ela só tinha uma opção: negar e defender o seu segredo. Não há nada aqui, padre, ela sibilou. Eu me ajoelho perante vós. Eu vos peço perdão pela minha ousadia, mas vós estáis enganado. Meu filho andou pela fé de sua mãe e pela vontade do Senhor. Honório respirou fundo, recompondo a dignidade de sua batina. Ele deu um passo para trás, seu rosto severo. A minha obrigação é com a alma de nossa paróquia, Madalena. E se há algo em vossa terra que atrai o fogo do inferno, isso deve ser entregue e purificado. Voltarei ao meio-dia. Se o objeto celestial estiver aqui, será levado à igreja para um exame canônico. Se não estiver, e se vós persistirdes na mentira, considerarei isto um caso de bruxaria, e vós sereis excomungada. Não vos atrevas a tocar nisto novamente, ou a mancha que está em vossa alma passará para o vosso corpo. Ele se virou, e a multidão se abriu para ele, como se ele fosse a personificação da lei divina. O último a sair foi o capataz do coronel Ribeiro, um homem grande e silencioso, que olhou para Joaquim com uma mistura de medo e ganância, notando a fraqueza nas pernas recém-curadas. O olhar dele era um mapa para a perseguição que viria, não uma súplica. A cabana ficou vazia novamente, mas o silêncio não era o mesmo. Era um silêncio carregado, o cheiro de fumaça desaparecendo lentamente, substituído pelo medo. Madalena correu para a tábua solta, puxando-a e revelando a pedra escura e fria. O milagre não estava mais brilhando, mas sua presença era pesada e terrível. Ela olhou para Joaquim, que agora estava chorando, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ele não chorava de dor, mas de medo e frustração. Ele bateu com o pássaro de madeira na mesa. Ele não pode me levar, disse Joaquim, mas sua voz era um murmúrio desesperado. Eu ando, mãe, eu não posso voltar a ser o que era. Madalena pegou a pedra e a segurou contra o peito. Não havia conforto nela agora, apenas a sensação de responsabilidade. Ela havia rezado por um milagre e o céu havia respondido. Agora ela tinha que lutar contra o mundo, contra a sua igreja e contra o medo dos seus vizinhos para proteger o dom. O padre Honório
voltaria ao meio-dia, o que lhe dava apenas algumas horas. Ela tinha que mover o céu e a terra, ou o seu filho e ela estariam perdidos. Ela precisava esconder a pedra em um lugar onde nem mesmo o padre Honório, com toda a sua fanática justiça e a ajuda do coronel Ribeiro e seu capataz, pudesse encontrá-la. Seu único aliado era o sertão vasto e cruel, a única coisa que não temia a Deus ou ao diabo. O sol subia no horizonte e Madalena sentiu o calor seco da manhã se instalar na cabana, tornando o ar rarefeito e pesado, como chumbo. Ela olhou para o relógio na parede, um artefato antigo herdado de Inácio, cuja corda há muito parara de funcionar. Pela posição do sol que vazava pelas frestas, ela estimou que tinha pouco mais de 4 horas antes que Honório e seu séquito de vizinhos medrosos e fanáticos, a personificação do antagonista social, retornassem. O tempo era seu inimigo mais implacável. Ela não podia arriscar esconder a pedra no fazenda dela. A propriedade era pequena e o capataz de Ribeiro, com seu olhar de ganância, certamente vasculharia cada centímetro de terra. Ela precisava de distância e de um segredo que o medo dos outros não permitiria que fosse descoberto. Joaquim, que agora se movia com a rigidez de um autômato, tentava desesperadamente calçar as botas gastas que estavam paradas em um canto há 7 anos. Ele não as calçava por necessidade, mas por um ato de desafio puro e infantil. O couro estava duro e esponco, e ele choramingava a cada puxão. "Mãe, eu vou com a senhora", ele insistiu, ofegante. Sua voz estava cheia de uma nova determinação que Madalena não via há quase uma década, mas também de um medo muito real de ser abandonado. "Não, meu amor, você precisa ficar aqui. O padre Honório vai querer ver você. Ele vai querer que você volte para a cama, que desista deste milagre. Mas você deve se manter firme." Madalena pegou a esfera escura de volta. Ela não emitia mais luz, mas a vibração fria e sutil que sentia em suas mãos a acalmava e lhe dava força, como se a essência do cometa ainda estivesse presa na rocha. Ela colocou o objeto em um saco de estopa, cobrindo-o com a velha chita desbotá que costumava ser um lençol, para que o cheiro metálico e sulfuroso não se espalhasse tão rapidamente. Ela se ajoelhou e tirou de um baú empoeirado, que exalava um forte cheiro de mofo, um pequeno saco de couro contendo as últimas moedas de cobre. O que restava da herança de Inácio era uma quantia minúscula, insuficiente para pagar a dívida com o coronel Ribeiro, mas suficiente para um bilhete de ida. "Vou ao Morro da Cruz. Ninguém vai lá. Eles têm medo", ela disse, referindo-se a um pico rochoso a cerca de 5 quilômetros, notório por uma antiga lenda de uma bruxa que transformava a água em sangue. Era um lugar evitado, a personificação da superstição que Madalena agora temia e precisava usar. Joaquim parou de lutar com as botas. Ele olhou para o pássaro de madeira, agora pousado na mesa. Ele o pegou e estendeu para a mãe. "Leve-o, mãe, é o meu mapa." "Se a senhora se perder, ele a trará de volta." Madalena pegou o tucano de madeira polida. A madeira estava quente e macia pelo constante contato com as mãos de Joaquim. Ela sentiu um nó na garganta.
Era um emocional, um símbolo de seu desespero passado, agora um amuleto de esperança. Ela beijou o filho na testa, um beijo de despedida que parecia ter o peso de uma promessa sagrada. Eu voltarei, eu juro, eu voltarei e construiremos uma vida nova, longe desta vingança e deste medo, ela prometeu, sabendo que estava arriscando tudo. Ela saiu correndo, deixando a cabana e o filho para trás. O sol já estava alto e a poeira vermelha levantada por seus passos criava uma pequena nuvem atrás dela. Ela sentia o calor do meteorito, através da estopa, e cada passo era uma oração desesperada. O Morro da Cruz era o lugar perfeito, não apenas por ser evitado, mas por ter sido o local onde há muitos anos Inácio havia enterrado a medalha de São Cristóvão que havia perdido no rio, uma medalha simples de estanho que ele costumava beijar antes de sair para o campo. Um segredo de família que só os três conheciam. Madalena precisava do poder daquele lugar para seu plano. No entanto, o capataz de Ribeiro estava esperando por ela. Ele era o tipo de homem que era pago para não fazer perguntas, apenas para obedecer ao coronel. Ele era o executor da justiça do mundo, o homem que sempre aparecia nas piores horas. Madalena mal havia percorrido 1 quilômetro, quando ouviu o som de cascos. O som era abafado pela areia e pelos arbustos secos, mas inconfundível. Ela se escondeu rapidamente atrás de um cacto alto e espinhoso, sentindo a geada das folhas contra a pele exposta de seu braço. O capataz, um homem de nome Rude Damião, cavalgava lentamente, os olhos varrendo o milharal queimado e a estrada de terra. Ele não parecia estar procurando por Madalena, mas por algo que o padre poderia ter perdido. O cheiro de suor de cavalo e de tabaco barato pairava no ar. Ele parou perto do exato local do impacto, o crater ainda fumegante no meio do campo de milho. Damião desceu do cavalo e tateou o chão, seu rosto inexpressivo. Ele estava procurando pela pedra. Madalena prendeu a respiração. Ela viu que ele não procurava-lhe a Deus, mas o preço da rocha. Damião não a viu. Ele subiu no cavalo novamente e seguiu pela estrada em direção à paróquia. Ele estava voltando para relatar ao padre Honório que a mancha celestial havia desaparecido, confirmando as suspeitas do padre. Madalena esperou que ele estivesse bem longe, o som dos cascos se tornando um murmúrio antes de sair do esconderijo. Ela deu a volta no milharal e seguiu a trilha em direção ao Morro da Cruz. A caminhada era extenuante. O sol agora batia impiedosamente, transformando a trilha em uma esteira de poeira quente. A pedra em seu saco de estopa parecia ter ganhado peso, um fardo de 2 vidas. Seus pulmões ardiam e ela sentia o suor escorrer pelo rosto, misturando-se com a poeira e o sal. Finalmente, ela chegou à base do Morro da Cruz. A subida era íngreme e cheia de pedras soltas. A cruz de madeira, velha e torta, parecia desafiar a lei da gravidade no topo, um símbolo de fé em um lugar de paganismo. O ar ali era rarefeito e mais fresco, e ela podia ouvir o som seco de grilos nas fendas das rochas. Ela começou a subir, usando as mãos e os joelhos. A cada metro, ela se sentia mais longe da civilização e mais perto da salvação. O pássaro de madeira em seu bolso parecia tremular a cada esforço. Ela chegou ao topo, exausta. A visão era espetacular. O do vale,
a fazenda dela e a fazenda do Coronel Ribeiro, o Rio Prateado, tudo sob um véu de poeira e calor. Ela podia até mesmo ver a paróquia no horizonte, a torre pontuda como um dedo acusador. Madalena procurou a pedra que marcava o local onde Inácio havia enterrado a medalha de São Cristóvão. Ela encontrou-a sob um pequeno carvalho, uma pedra simples e cinza que exalava o cheiro de mofo e umidade retida pela sombra. Ela se ajoelhou e começou a cavar com as próprias mãos. A terra era seca e compactada, e suas unhas se encheram de sangue e poeira. Ela encontrou o local, e sob a pedra cavou um buraco profundo o suficiente para o meteorito. Ela precisava de um esconderijo que fosse a própria negação da igreja, um lugar onde a fé e a superstição se encontrassem em um segredo profano. Ela tirou o meteorito do saco de estopa. A luz do sol da manhã beijou a rocha, mas ela permaneceu negra e opaca. Madalena beijou-a e, num ato de promessa e desespero, enterrou-a. Ela colocou a terra de volta, alisando-a e escondendo qualquer vestígio de seu trabalho. Ela colocou a pedra simples de volta no lugar, o túmulo de seu milagre. Ela pegou o pássaro de madeira de Joaquim e o esfregou na terra fresca. Ele tinha que ter um pedaço da pedra com ele. O tucano de madeira que agora carregava a essência do cometa. Madalena começou a descida, mas parou no meio do caminho. Ela viu algo que a fez gelar. O capataz Damião estava voltando, mas ele não estava sozinho. 3 homens a cavalo, todos vestidos com a capa da milícia do Coronel Ribeiro, o seguiam. Eles estavam vindo para a cabana dela. Ela não tinha certeza se eles haviam visto ela subir, mas o tempo havia acabado. O meio-dia estava próximo. A vingança do padre Honório e o antagonista social estavam convergindo. Seu coração batia forte. Ela se apressou na descida, a poeira subindo em espirais. Ela tinha escondido o meteorito. Agora ela tinha que proteger o seu filho, o milagre de sua vida. O preço, ela sabia, seria alto, talvez sua própria vida, mas ela estava disposta a pagar. Ela era uma viúva mãe no sertão, e sua fé agora estava na força de seu amor e não na força das orações. A milícia e o capataz estavam se aproximando da cabana de pau a pique. Madalena precisava de um plano de defesa, uma estratégia para usar a fé do padre Honório contra ele. Ela não tinha armas, apenas a justiça de sua causa e o segredo de seu esconderijo. O som dos cascos se tornou um galope. Ela estava quase lá. E então ela viu Joaquim. Ele estava na soleira da porta, de pé, olhando para os homens que se aproximavam. Ele estava tentando se manter firme, seu rosto branco como cal. Ela gritou o nome dele, mas era tarde demais. O capataz viu o rapaz e deu um sorriso de escárnio. A acusação de bruxaria estava prestes a se tornar real, e Madalena sabia que a defesa de sua casa e de seu filho seria um ato de guerra contra o dogma e o medo. Madalena correu, seus pulmões ardendo com a poeira e o medo, mas cada passo era um eco da nova liberdade de Joaquim. O capataz Damião, agora acompanhado de 3 homens da milícia do Coronel Ribeiro, parou em frente à cabana de pau a pique. O meio-dia se aproximava e o sol de fogo transformava o ar seco em uma névoa de calor. Madalena viu o rosto de Damião se contorcer em uma careta de triunfo ao ver Joaquim, não na cama, mas na soleira da porta. O rapaz, cambaleando, segurava o pássaro de madeira,
agora um objeto impregnado com o segredo e o poder do Morro da Cruz. Ora, ora, Damião falou, sua voz rouca e lenta, pingando escárnio. Então o aleijado andou. Um grande milagre, não é, Madalena? Ele olhou para ela, que acabara de chegar, ofegante e coberta de poeira, o suor misturado com a sujeira em seu rosto. Mas os milagres de Deus, mulher, não cheiram a enxofre e a fogo do céu. O padre Honório nos enviou para purificar este lugar antes que a mancha vos consuma. Madalena parou, colocando-se na frente de Joaquim. Seu corpo pequeno e frágil parecia uma muralha inquebrável, e seus olhos, vermelhos de fúria e cansaço, brilhavam com uma determinação que Honório não havia previsto. Nenhum de vós entrará em minha casa. Eu rezei, eu fiz a minha promessa, e Deus me respondeu. Vós sois servos do medo e não da fé. Um dos milicianos, um jovem robusto com um mosquete, desceu do cavalo. Ele puxou a arma e apontou para a porta. O som do metal no gatilho era o som da escalation, o físico chegando ao seu clímax. O cheiro de pólvora, mesmo que antiga, pairou no ar, se misturando ao cheiro de mofo da cabana. Não torne isto mais difícil, viúva, disse Damião, descendo também. Entregue a coisa que caiu do céu, e depois veremos o que fazer com o rapaz. Madalena olhou para Joaquim. Ele estava tremendo, mas seus olhos estavam fixos em Damião. Ele segurava o pássaro de madeira como se fosse o seu coração. Você não pode me levar, sussurrou Joaquim. A coisa que caiu do céu não está aqui, capataz. Mentiu Madalena, a mão apertando o crucifixo de prata, sentindo o metal frio contra sua palma úmida. Ela olhou para os rostos da milícia, o antagonista em sua forma mais brutal. O medo dos vizinhos havia se tornado o braço armado da igreja. Eu sei que está, rebateu Damião, seus olhos se desviando para a tábua solta no assoalho onde Madalena havia escondido o meteorito pela primeira vez. Ele tinha visto, ou apenas adivinhado, e nós vamos encontrá-la, nem que tenhamos que quebrar cada tijolo de pau a pique desta vossa pocilga. Ela soube que ele faria muito mais do que quebrar tijolos. O miliciano com o mosquete deu um passo à frente, e Madalena soube que não havia mais tempo para palavras. Ela fez a única coisa que poderia fazê-lo hesitar. Ela se ajoelhou no chão de terra batida e começou a rezar, mas não a oração formal da igreja. Ela começou a gritar as palavras de sua promessa, a sua vingança contra o desespero, as palavras que ela tinha proferido no meio do milharal. Deus de Inácio, meu marido, que morrestes sob o sol neste sertão, vós me enviastes a pedra, a vida para o meu filho. Se fordes o demônio, eu o aceito. Se fordes a luz, eu a aceito. Mas vós não tomareis o que me distes. A oração era feia, primitiva, um ato de desobediência. Honório havia dito que ela amava mais o milagre do que a Deus, e ela agora provava que ele estava certo. A matéria do milagre era mais importante do que a dogma que o condenava. Damião parou, incomodado. A fé fanática do sertão teme a bruxaria, mas temia ainda mais a maldição de uma mãe desesperada. Parem, rapazes! Damião ordenou, seu rosto hesitante. Ela está tentando nos amaldiçoar. Não deem ouvidos às suas ladainhas de bruxa. Mas a hesitação já havia dado a Madalena a abertura que ela precisava.
Joaquim, com uma agilidade que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, atirou o pássaro de madeira contra o miliciano que segurava o mosquete. Não foi um projétil de impacto, mas um desvio. O objeto o ricocheteou no braço do homem. O pequeno tucano de madeira não causou dor, mas a surpresa o fez cambalear. O miliciano perdeu o equilíbrio e soltou o mosquete. A arma caiu no chão com um baque seco, levantando uma nuvem de poeira. Madalena saltou. Ela pegou a arma e a apontou para o peito de Damião. Ela nunca havia segurado uma arma de fogo na vida. O mosquete era pesado, úmido do orvalho da noite, e cheirava a ferro enferrujado e pólvora. Ela sentiu o frio do metal contra sua bochecha. O movimento foi puramente instintivo. Se vós deres mais um passo, eu juro por Deus e por este milagre que vos atiro, ela sibilou. A fúria em seus olhos era mais assustadora do que a ameaça de excomunhão. Damião, que esperava uma viúva chorosa e resignada, ficou chocado. Ele parou, a mão na cintura, onde não havia arma. O coronel Ribeiro, em sua arrogância, nunca armava seus capatazes para lidar com uma mulher. Vós não tereis a coragem, Madalena, ele zombou, mas sua voz não tinha a convicção de antes. Vós me conheceis como a viúva que reza Damião, mas vós não conheceis a mãe que luta, ela respondeu. O calor do sol em seu rosto a fazia se sentir mais forte. Ela não precisava atirar, precisava apenas ganhar tempo. Os outros 2 milicianos, ainda a cavalo, estavam paralisados. Eles eram contratados para intimidar camponeses, não para entrar em um tiroteio com uma mãe desesperada. Joaquim, aproveitando a distração, entrou na cabana e voltou com a lamparina a óleo. Não era uma arma, mas um objeto de ameaça. Ele a segurava de forma instintiva. Se a senhora atirar, vós ides para o inferno, Damião sibilou. Eu já estive no inferno, Damião. O inferno é a minha casa. É ver o meu filho paralisado por 7 anos. Se eu for para o inferno agora, será como uma rainha, com o meu filho curado a meu lado. Madalena sentiu o desespero se transformar em um foco frio e preciso. Ela não atirou. Ela baixou o mosquete e o jogou no chão, levantando mais poeira. Vós podeis revistar a minha casa, capataz, ela disse, sua voz calma, mas firme. Mas antes, vós me ouvireis. Vós dizeis que eu escondo o objeto de Deus. Eu o fiz, sim, mas não está nesta cabana. Eu o escondi onde nem vós, nem o padre Honório, nem toda a vossa justiça pode encontrá-lo. Damião olhou para ela, incrédulo. Ele se virou para a cabana e começou a revirar tudo. Ele chutou o colchão, rasgou as cortinas de chita desbotada e revirou o baú que cheirava a mofo. Ele estava furioso. Ele queria encontrar o milagre para provar a bruxaria. Joaquim, de pé, apenas observava, segurando o pássaro de madeira. O capataz passou por cima da tábua solta, mas ela estava novamente coberta por um pedaço de pano velho. Ele não percebeu que havia algo errado, pois Madalena havia retirado o meteorito. A escalation physics havia sido evitada, mas a escalation social estava apenas começando. Damião, não encontrando nada, saiu da cabana, furioso, com o rosto coberto de poeira e suor. Vós mentite! A viúva mentiu! Ela escondeu a maldição! Damião gritou. Eu disse que não estava na cabana. Eu não menti.
Eu o escondi no Morro da Cruz, onde vós não ousais ir, Damião, onde vós temeis a maldição da bruxa, mais do que temeis a Deus. Madalena sabia que a menção do Morro da Cruz, seria a única coisa que os faria recuar. O capataz se virou para os milicianos, seu rosto perplexo. O Morro da Cruz era a personificação do folclore sombrio do sertão. Eles temiam aquele lugar. A viúva está louca, disse um dos milicianos, balançando a cabeça. Ninguém vai ao Morro da Cruz. Damião olhou para Madalena. Ele sabia que ela estava dizendo a verdade. O padre queria o obir, mas o Morro da Cruz era um campo minado de superstição. O antagonista estava dividido entre o medo do padre Honório e o medo do folclore. Vós ides pagar por isto, Madalena, sibilou Damião. O padre Honório vai ouvir sobre a vossa insolência, e vós e o vosso filho amaldiçoado sereis excomungados. E depois, vós ides ser entregues à justiça do coronel Ribeiro. Eles foram embora, seus cascos levantando uma nuvem de poeira vermelha. Madalena ficou parada, observando-os ir. Ela havia ganho uma pequena batalha, mas a guerra estava apenas começando. Ela pegou o mosquete do chão, sentindo o peso da responsabilidade. Ela precisava ir para a igreja e enfrentar Honório, antes que ele viesse atrás dela com a fúria da igreja e a lei do coronel. O pássaro de madeira, em silêncio, era o único testemunho da vitória e do milagre que havia custado a ela a sua alma, mas havia curado o seu filho. O cheiro metálico, o rastro havia desaparecido da cabana, mas estava impregnado nela. O cheiro de sua coragem. Madalena não tinha mais medo do inferno. O seu inferno estava cheio de padres fanáticos e capatazes ambiciosos, e ela agora estava pronta para lutar. Ela olhou para Joaquim, que agora conseguia se equilibrar. Ela sorriu, e o sorriso era o primeiro raio de sol em 7 anos. O preço de seu amor, no entanto, ela sabia. Seria a total exclusão da vida que ela havia conhecido. A paróquia e o sertão a condenariam. Madalena não esperou pela condenação formal. Ela vestiu sua melhor roupa de domingo, uma saia preta e uma blusa de chita desbotada limpa, o único sinal de sua dignidade remanescente. Ela se preparou para a batalha mais importante de sua vida. O padre Honório não iria atrás da rocha no Morro da Cruz, mas ele certamente voltaria com um mandado do coronel Ribeiro para levá-la sob custódia e talvez levar Joaquim para um exame mais canônico. Madalena sabia que a única defesa era o ataque, e o único lugar onde a verdade do milagre poderia ter uma chance contra a dogma era na presença de todos. Eu vou à igreja, meu filho, ela disse a Joaquim, que agora estava na cabana, observando-a. O rapaz, cambaleante, estava tentando mover uma pequena mesa de lugar, um exercício de sua nova mobilidade. O pássaro de madeira estava firmemente preso à cintura dele, um peso de responsabilidade e liberdade. Não vá, mãe, implorou Joaquim. Sua voz ainda era fraca, mas carregada de uma súbita percepção do perigo. Ele aprenderá, ele a chamará de bruxa. Você viu o medo nos olhos do capataz, Damião? Eles nos odeiam por não estarmos mais no desespero. Eu devo ir. Se eu esperar, eles virão com a força do coronel e a lei de Deus. Eu irei com a força de Deus e a lei do meu coração. Eu lhes darei a prova.
Madalena colocou o crucifixo de prata de volta no pescoço, sentindo o peso das gerações de fé. A justiça dela era diferente da de Honório. A dela era a vingança do amor materno contra o sofrimento imposto. Ela saiu da cabana, deixando Joaquim com a instrução de que, se ela não voltasse até o pôr do sol, ele deveria pegar as moedas de cobre e fugir para o sul, para a cidade grande, onde o poder de Honório não alcançava. Ela lhe deu o último abraço. O cheiro de mofo e terra batida da cabana seria a última memória olfativa de sua vida de paz. Madalena caminhou pela estrada de poeira vermelha, a mesma estrada que Damião havia percorrido mais cedo. O sol estava no zênite e o calor seco era insuportável. Ela podia sentir os olhares furtivos dos vizinhos das fazendas próximas, rostos escondidos atrás de persianas de madeira e portas entreabertas. Eles não a enfrentavam, mas a observavam. O antagonista estava se formando em um coro de sussurros de medo. Ao se aproximar da paróquia de Nossa Senhora da Glória, ela viu a movimentação. O padre Honório, em seu púlpito, não estava dando a missa. Ele estava no meio da praça, cercado por uma multidão que incluía o próprio coronel Ribeiro, um homem grande e arrogante, com o rosto vermelho de vinho e raiva. Honório estava no meio de um sermão sobre a abominação da noite, o milagre que ele havia transformado em blasfêmia. O cheiro de incenso barato misturava-se com o suor da multidão e a fumaça das velas. Era um ar carregado de tensão e fervor religioso. "O demônio!" gritava Honório, sua voz ecoando nas paredes de pedra da igreja. "Não usa chifres e tridentes, irmãos. Ele usa a máscara da bondade. Ele usa a máscara da cura. Ele vos promete o milagre sem a penitência. Eu vos digo, aquela viúva Madalena, ela fez um pacto. Ela escondeu a rocha do inferno." A multidão murmurava em concordância, suas cabeças balançando em um ritmo hipnótico de medo. O coronel Ribeiro, ao lado do padre, assentia. Sua presença era a garantia da lei secular. Madalena entrou na praça. O movimento fez com que todos se virassem, e o silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Os olhos se fixaram nela, e ela sentiu o peso da condenação. Era o olhar de todos. Ela era a bruxa que eles temiam. Ela caminhou até a fonte de pedra, onde as mulheres costumavam buscar água. Ela se ajoelhou ali, no meio da praça, sob o olhar de Honório. Ela tirou o crucifixo de prata e o colocou no chão, ao lado dela. "Eu sou Madalena, padre Honório," ela disse, sua voz calma, mas carregada de autoridade. "Eu vim confessar o meu crime." O padre Honório desceu do púlpito, seus olhos estreitos e vitoriosos. "Vós confessais a bruxaria, mulher. Vós confessais o pacto com o diabo. Eu confesso que amei o meu filho mais do que o vosso dogma," ela rebateu. "Eu confesso que rezei e fiz a minha promessa a Deus por 7 anos. E Deus permaneceu em silêncio. E quando o céu me enviou uma resposta, vós a chamais de demônio? Onde estava a vossa justiça quando o meu filho estava morrendo na cama?" A multidão se agitou, alguns assustados com a ousadia, outros incomodados com a verdade. "Onde está o objeto profano, mulher?" exigiu o padre Honório, ignorando suas palavras. "Entregue a abominação para ser queimada." "O objeto profano está escondido, padre, no Morro da Cruz.
ela disse. A menção do fez com que a multidão recuasse, o medo da superstição vencendo o medo da igreja. Mas eu vos dou a prova do milagre, eu vos dou o meu filho, que anda. Madalena olhou para a igreja. A porta principal estava aberta, e a luz do sol batia no altar, iluminando a estátua de Nossa Senhora da Glória. Ela sabia que tinha que dar a ele o que ele queria, a escolha entre a dogma e a vida. Ela se levantou. Eu não sou uma bruxa, padre. Eu sou uma mãe, e a minha vingança contra o sofrimento é a vida do meu filho. Se vós quereis a prova, vós a tereis. Eu vos desafio. O coronel Ribeiro se adiantou, sua mão no coldre da pistola. Chega de tolice, viúva. Entregue a rocha e vos calai. Eu vos darei a minha vida, mas não a do meu filho. Madalena gritou. Eu fiz a minha promessa a Deus, eu troquei a minha alma pela vida do meu filho. Se vós me matares, vós tereis a vossa justiça, mas o milagre de Joaquim permanecerá, e vós não tereis a rocha, porque ela está selada pelo medo e pela fé no Morro da Cruz. O padre Honório ficou furioso. O antagonista estava sendo derrotado pelo desespero materno. Ele não podia matá-la sem um julgamento formal. E o coronel Ribeiro, apesar de sua raiva, era um homem de lei. Vós sereis excomungada, Madalena, e o vosso filho amaldiçoado, gritou Honório. Vós sereis banida desta fazenda e desta paróquia. A vossa alma estará no fogo eterno. Eu prefiro o fogo eterno com o meu filho curado, do que a vossa graça com ele paralisado. Madalena rebateu, e a verdade de suas palavras atingiu a multidão como um raio. O padre Honório não podia tocar nela. Ele não podia matar uma mãe em praça pública, mesmo que a acusasse de bruxaria. Ele só podia usar a arma da exclusão. Que assim seja! Vós e o vosso filho sois banidos. Vós não podeis mais viver nesta fazenda. Vós deveis sair em 3 dias, ou a milícia do coronel vos levará para a capital para ser julgada. Honório apontou para a chita desbotada dela, um símbolo de sua pobreza e vulnerabilidade. Madalena pegou o crucifixo de prata do chão e o beijou. Eu aceito a vossa condenação, padre Honório, mas eu vos digo, vós não me quebraste, vós apenas me libertaste. Ela se virou e caminhou para longe, deixando o padre Honório com a fúria e o silêncio da multidão. Ela era uma viúva mãe banida, mas seu coração estava cheio de uma alegria selvagem. Seu filho estava curado. O preço era a sua casa, a sua reputação e o seu lugar na igreja. Mas ela havia pago com prazer. Ao chegar na cabana, ela encontrou Joaquim de pé, esperando por ela. Ele a abraçou. O cheiro de mofo e poeira desapareceu, substituído pelo cheiro de milagre e liberdade. O pássaro de madeira estava seguro em sua mão. Nós vamos embora, meu filho, ela disse, e o sorriso era de justiça e vingança. Nós temos 3 dias. E nós temos a vida. Eles começaram a fazer as malas, levando apenas o essencial. A lamparina, o saco de moedas, algumas roupas de chita desbotá e o pássaro de madeira. No final do dia, a cabana de pau a pique estava vazia. Eles não tinham mais nada, exceto um ao outro, e o segredo no Morro da Cruz. A noite caiu, e Madalena e Joaquim estavam sentados na varanda, observando as estrelas. O desespero havia se tornado uma doce lembrança,
e o futuro era um vasto horizonte de poeira e esperança. Mas o capataz Damião ainda estava por perto. Madalena viu uma sombra escura e silenciosa se mover entre o milharal queimado. Ele estava esperando, paciente. Ele não tinha medo da excomunhão, mas tinha ganância pela rocha que o padre queria queimar. O perigo não havia acabado, ele apenas havia mudado de mãos. O que ele faria? Ele tentaria tomar o milagre para si mesmo ou ele faria um favor ao padre? A noite caiu sobre o sertão, um manto pesado de escuridão e estrelas indiferentes, mas Madalena não conseguia sentir o frio da excomunhão. O calor seco do dia havia dado lugar a uma brisa fresca, e o cheiro de poeira e terra molhada era confortante. Ela e Joaquim estavam sentados, os poucos pertences espalhados em volta, incluindo o saco de moedas e as roupas de chita desbotada. A lamparina estava apagada, poupando azeite, e eles contavam com a luz da lua. Joaquim, que havia passado o dia em um estado de euforia contida, agora estava calmo, o pássaro de madeira seguro na mão. O milagre não era mais um evento, mas uma realidade silenciosa. "Mãe!" ele sussurrou, quebrando o silêncio. "O capataz Damião ainda está lá." Madalena não precisava de confirmação. A sombra que ela havia visto se mover no milharal queimado não era a ilusão do cansaço, era Damião, o executor da justiça profana, o antagonista mais perigoso agora que Honório estava satisfeito com a exclusão. Damião não procurava a redenção, mas o lucro. "Eu sei", Madalena respondeu, a voz rouca. "Ele não vai se arriscar no Morro da Cruz por causa de uma lenda. Ele quer que eu o leve até lá." Ela apertou a mão do filho. O segredo no topo do morro, o meteorito, era agora o alvo da ganância. Damião não demorou a se manifestar. Ele saiu da escuridão do milharal caminhando com a lentidão calculada de um predador. Ele estava sozinho, sem a milícia, o que confirmava que sua motivação era pessoal, não oficial. O coronel Ribeiro o dispensaria se ele se arriscasse a roubar o que era do padre. Ele parou a 10 metros da cabana de pau a pique, sua silhueta alta e ameaçadora contra o céu noturno. O cheiro de mofo e tabaco que ele carregava era fraco, mas perceptível. "Madalena", ele chamou, sua voz baixa e persuasiva, uma serpente no deserto. "Eu sei que vós sois esperta. O padre Honório vos deu 3 dias, mas eu vos darei 1. Vós me dizeis onde está a rocha, e eu vos dou dinheiro, o bastante para fugir com o rapaz e nunca mais voltardes." Madalena se levantou, caminhando até a soleira. "O dinheiro do roubo não compra alma, Damião. Eu vos disse, eu troquei a minha alma pela vida de meu filho. Eu não a venderei por moedas de cobre." "Bobagem!" Damião cuspiu no chão. "Vós vos excomungastes por isto. Não sois mais de Deus. A rocha é valiosa, ela vale mais do que esta fazenda miserável. Entregue-me, e eu vos deixo em paz. O padre Honório vai queimá-la. Eu quero que ela seja vendida em Lisboa, onde não há medo de bruxaria, apenas ganância." Ele estava falando a linguagem do mundo, e Madalena sabia que era uma tentação perigosa. Se ela vendesse a pedra, ela e Joaquim estariam seguros para sempre. Mas o milagre era dela, a vingança contra o sofrimento, e não poderia ser vendido como uma mercadoria. "Eu não vos darei, Damião", ela respondeu, sua voz firme como o granito do Morro da Cruz. "Vós e o padre Honório sois iguais. Vós quereis a pedra para o vosso benefício. Eu a usei para o meu desespero e para a vida do meu filho. A rocha é minha. Ela está enterrada no Morro da Cruz,
e vós não a encontrareis sem mim. Damião deu um passo à frente. Vós ides me dizer? Eu sou um homem paciente, mas a minha paciência é comprada pelo coronel Ribeiro. Eu posso vos fazer pagar pela insolência de hoje. E o rapaz, ele parece frágil mesmo que ande. Joaquim se levantou e caminhou até a mãe, apoiando-se nela. Ele segurava o pássaro de madeira, o símbolo da cura, com as duas mãos. Seu novo andar era a prova do milagre, mas também sua maior vulnerabilidade. Vós não tocareis no meu filho, Madalena sibilou. Então me leve ao Morro da Cruz, Damião sussurrou. Ele estava a 5 metros, seus olhos se acostumando à escuridão. Agora, eu sei que vós me mostrareis o segredo. Vós não resistireis à chance de me verdes falhar. Madalena sabia que era uma armadilha, mas a presença de Damião ali naquela noite era a garantia de que ela e Joaquim não teriam paz, nem mesmo para fugir. Ela tinha que desviar a atenção dele, levá-lo para longe do rapaz e usar o único poder que lhe restava, a inteligência e a lenda do Morro da Cruz. Eu vos levarei, ela disse, aceitando o desafio, mas com uma condição. Vós ides amarrar o vosso cavalo e me deixar 10 metros de vantagem, e vós não ireis tocar no meu filho. Feito, Damião concordou, sabendo que, no sertão, 10 metros não eram nada. Ele amarrou seu cavalo a um tronco de árvore morto. Ele estava confiante. Madalena se virou para Joaquim. Meu amor, você fica aqui. Não saia, não olhe para o fogo. Eu voltarei com o sol. Eu vos fiz uma promessa. Joaquim beijou a mãe na testa, e o beijo era uma bênção e uma despedida. Madalena sentiu o peso do desespero de novo, mas era um desespero ativo que a impulsionava. Ela começou a caminhar em direção ao Morro da Cruz, Damião em seus calcanhares. Eles caminharam em silêncio pela trilha de poeira, a escuridão da noite engolindo-os. Madalena podia ouvir a respiração ofegante de Damião e o farfalhar seco das folhas sob seus pés. Ela sabia que ele não a deixaria em paz. A vingança dela não seria apenas fugir, mas garantir que a rocha permanecesse em segredo e fora do alcance de Honório e de Damião. Ao chegarem à base do Morro da Cruz, Madalena parou. O ar era mais frio, e a cruz de madeira torta no topo parecia um espectro. A lenda da bruxa, que transformava a água em sangue, era a última linha de defesa dela. Aqui estamos, ela sussurrou, onde o medo e a fé se encontram. Damião sorriu, um sorriso sombrio. Vamos, mulher, eu não tenho medo de lendas. Eu tenho medo do padre Honório e do coronel Ribeiro. Madalena começou a subir e Damião a seguiu. A cada metro, ela apontava para formações rochosas escuras, contando-lhe a lenda da bruxa. A Tucma do povo, ela o estava confundindo, plantando a semente da dúvida. Damião, no entanto, estava focado no milagre do lucro. Quando chegaram ao topo, a luz da lua iluminava a pedra simples que marcava o local do enterro. Madalena parou ao lado dela. Aqui está, ela disse, o objeto que o céu me enviou. A rocha que curou meu filho, vós podeis cavar. Damião empurrou Madalena para o lado, pegou um canivete e começou a cavar a terra escassa e compactada ao lado da pedra. Ele estava cavando no lugar errado. O segredo de Inácio era o único mapa. Madalena observou Damião lutar. Ele estava suando, a ganância cobrindo o medo.
Ele cavou por 10 minutos e a terra voava ao redor dele. Finalmente, ele encontrou algo. Achei! É isto! Ele gritou, puxando algo pequeno e redondo. Mas não era o meteorito. Era a medalha de São Cristóvão de Inácio, o pequeno artefato de estanho. Damião a examinou na luz da lua. Isto é lixo, mulher. Onde está a rocha? Damião se virou, a raiva em seu rosto. Vós cavastes no lugar que eu vos mostrei. O milagre não se mostra para a ganância, Damião. Ele se mostra para a promessa e para o desespero. Madalena estava calma. Ela havia comprado o tempo que precisava. Damião, furioso, jogou a medalha no chão e avançou contra ela. Ele sabia que ela o havia enganado. A vingança dela estava em sua falha. Ele a agarrou pelo braço. Vós me direis onde está, ou eu vos quebro, e eu vos digo, Madalena, vós ireis direto para o fogo eterno. Ele sibilou, mas Madalena tinha uma carta na manga. Ela sabia que Damião havia deixado a única prova do milagre em um lugar onde ele pensava que estava seguro. Ela olhou para a cabana, longe, e para a trilha onde ele havia amarrado o cavalo. Ela tinha que usar o último de sua força para criar um cliffhanger que a libertaria. Vós me levareis de volta para minha casa, Damião, ela disse, seu rosto iluminado por um sorriso estranho, pois eu não vos menti. Eu disse que o objeto que o céu me enviou não estava mais lá. Mas o meu filho, ele sim é um milagre, e o milagre está na cabana, esperando por mim. Damião soltou-a confuso. Ele a olhou com a fúria de quem foi enganado. O que vós fizestes, Madalena? Eu vos dei o milagre que curou o meu filho Damião, e vós o deixastes sozinho na cabana, com apenas um mosquete sem pólvora e o meu segredo. Damião sentiu um arrepio. Ele havia deixado Joaquim sozinho. A vingança da viúva estava na vulnerabilidade do filho, que agora era sua única defesa. Ele se virou e desceu o morro correndo, tropeçando nas pedras soltas. Madalena o observou ir. Ela sorriu. Ele estava correndo para o seu cavalo, na esperança de voltar para a cabana antes que algo acontecesse. Ela tinha ganhado tempo, mas o preço, ela sabia, seria a próxima vez que ele a encontrasse. O desespero dele era a sua salvação. Ela desceu o morro lentamente, pegando a medalha de Inácio e beijando-a. Ela e Joaquim iriam fugir, mas o Morro da Cruz manteria o segredo do milagre para sempre. O sertão era agora a sua igreja e a justiça dela era a sobrevivência. Ela chegou à cabana antes de Damião, mas ele já estava chegando a cavalo. Ela correu para a porta. O capataz a viu. Ele parou o cavalo. Ele sabia que havia perdido. Vós me pagareis por isto, Madalena! Damião gritou, sua voz cheia de ódio. Eu já paguei, Damião. Com a minha alma, ela respondeu, fechando a porta da cabana. Eles fugiram na calada da noite, Madalena e Joaquim, deixando a cabana de pau a pique e o milagre enterrado para trás. O sertão era vasto e a liberdade era a sua única promessa. O padre Honório e o coronel Ribeiro nunca mais os encontraram. O milagre era o segredo de uma mãe e de um filho.